convite. Atualmente eu participo do Laboratório de Pesquisa e Análise de Marcha da Uninove, faço meu pós-doutorado lá. Eu espero contribuir um pouquinho para vocês. Sou muito grata ao meu orientador, que me guia nesse caminho de busca da pesquisa com relação à análise tridimensional da marcha, professor Paulo Lucarelli. Sou fã, então não vou poder falar muito, porque a gente sempre puxa a sardinha, mas se vocês forem procurar sobre a análise de marcha no Brasil, ele é um dos melhores que tem, e eu espero ser 1% e contribuir com isso para vocês, tá? Eu montei uma aula, quando o professor Diego veio falar comigo, ele falou, Fernanda, monta uma aula bem começando do zero, porque não tem como falar, meus amores, de marcha e não falar de biomecânica, tá? E biomecânica é meio complexo da gente conversar sobre isso, se a gente não entender desde o fundamento, força de reação ao solo, principalmente de marcha. Então, eu tentei explanar o mais simples possível, deixar a aula extremamente didática, trouxe bastante vídeo, bastante coisa. Eu não sei como é que funciona, se vocês podem me interromper. Para mim, eu prefiro que me interrompam no meio da aula, se vocês tiverem dúvida, ou se vocês quiserem fazer pergunta no final, eu vou deixar vocês bem à vontade para isso, tá bom? Ótimo, então eu prefiro que vocês questionem durante a aula mesmo, porque às vezes a dúvida no meio da aula fica mais fácil de montar o link da resposta do que lá na frente eu tentar lembrar o que eu falei para vocês, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês e aí vocês me falam se tá tudo ok. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não é essa. Não, peraí. Eu não sei porque eu acho que não vou conseguir compartilhar. O que vocês estão vendo aí? A tela de vocês, né? Então, deixa eu colocar para apresentar e ver se vai. Peraí. Agora vai. Foi, não foi agora? Tá. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a anatomia da marcha. E aí, eu só não sei se desse jeito eu consigo ver o chat de vocês, então eu vou pedir para vocês ligarem o microfone, tá? Porque eu tô vendo só a minha tela, não tô vendo o rosto de ninguém. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia da marcha, e aí eu vou falar de fases, subfases, e lá na frente eu vou falar um pouco de biomecânica, força de reação ao solo, quais músculos estão em determinadas fases e subfases da marcha, tudo bem explicadinho, tá bom? Então, vamos lá. Mais uma vez, o meu laboratório que eu participo, Núcleo de Apoio à Pesquisa, e vocês estão extremamente super convidados o dia que vocês quiserem conhecer. Então, vamos começar. Quando a gente fala de marcha, a gente tem uma visão muito equivocada, as pessoas têm uma visão muito equivocada do que é marcha. Então, em algumas literaturas, a gente fala que marcha, a gente lê que marcha é o sistema locomotor em função músculo-esquelética. Não, marcha é o esqueleto. Não, marcha é o que faz só a parte muscular. Não. Quando a gente fala de marcha, a gente fala de uma integração esqueleto, articulação e músculo. E a gente pode ir mais além, né? Se a gente não tem o coração batendo, a gente não tem marcha. Se a gente não tem um sistema nervoso central funcionando e mandando informação correta de que músculo contrai, que músculo relaxa, antagonista, agonista, a gente não tem marcha. Se a gente não tem tudo isso em um equilíbrio perfeito, numa sinfonia, numa melodia, cantando junto, a gente não tem marcha, a gente não tem sinergia. Então, quando a gente pensar em marcha, a gente tem que pensar numa visão mais ampla. E não pura e simplesmente, eu trouxe para vocês a marcha do membro inferior para baixo, que são as subfases. Só que a marcha vai muito além. Eu preciso de equilíbrio de tronco, centro de gravidade, centro de massa, que são coisas distintas. Eu preciso do meu corpo ereto, porque se eu mudar um pouquinho o meu corpo, a minha marcha já muda, a minha biomecânica já muda. Então, a visão que a gente tem de marcha é a pessoa anda, é marcha.
a pessoa indifere se ela tem uma órtese, uma prótese, é marcha. A gente tem que integrar tudo isso em uma visão um pouco maior. É dar o zoom no paciente e entender que marcha vai além do que a gente está vendo, ok? E aí, o que é o ciclo da marcha? Como que funciona esse sistema de locomoção? Então, olha só. Todos os vídeos e as fotos que vocês vão ver aqui é lá do laboratório de pesquisa da Uninove. Então, marcha é exatamente esse quadradinho que vocês estão vendo. Nos próximos slides eu vou explicar para vocês começo, meio e fim dele, mas é dito como marcha um dos membros inferiores, então a gente vai pensar como o membro direito, que é o que vocês estão vendo na tela, tá? Então, esse membro que vocês estão vendo em destaque é o membro de referência. Então, ele se comporta como uma fonte fixa, uma fonte móvel. Então, enquanto a fonte móvel está parada, a fixa, ela avança. A partir do momento que o que era móvel vira fixo, a gente volta. Então, é um passar, é um entrelaçar das pernas. O que é móvel vira fixo, o que é fixo vira móvel. E aí eu tenho o passo e a passada. E esse jogo eu chamo de ciclo de marcha. Tudo bem? Eu falo rápido, então vocês podem ligar o microfone e pedir para eu falar mais devagar. Então, olha lá, ciclo da marcha. Eu tenho os meus 2 pezinhos paradinhos. Eu estou parada e eu vou iniciar o meu ciclo da marcha. Esse movimento do meu pé sair de onde está e dar um passo, literalmente um passo, ok? Então, meu pé direito avançou à frente, eu acabei de dar um passo. A partir do momento que o meu pé contralateral também avança, eu dou uma passada. E quando eu falo de passada, eu falo de ciclo da marcha. Então, sempre que a gente for pensar em ciclo da marcha, eu inicio com o meu pé parado, eu dou um passo. Quando o pé que estava parado dá o primeiro passo também, eu tenho um ciclo da marcha. Quando a gente faz a análise da marcha, por mais que o paciente ande várias vezes, e a gente pede para ele andar várias vezes, porque a gente tem que pensar em aceleração, desaceleração, o momento mediano da marcha, que é onde é o ciclo mesmo, porque ele já teve o período de aceleração, para depois ter o desaceleração, a gente sempre pega o período do meio para fazer a análise da marcha. Eu sempre pego o contato inicial de um pé, o contato do outro e o contato final do pé anterior, porque daí eu tenho o ciclo da marcha, tá bom? Então, olha só, eu tenho o meu pé de apoio paradinho. Então, pensando no slide anterior, os meus 2 pés estavam parados, certo? A partir do princípio que eu andei com o primeiro pé, eu dei um passo, o meu pé de trás ficou no apoio. Quando o meu pé de trás, ele dá a passada, o meu pé que estava no balanço agora está no apoio e o meu pé que estava no apoio agora é no balanço. Foi o que eu falei para vocês no primeiro slide. Eles invertem de papel. Então, quando eu penso em ciclo da marcha, eu penso constantemente nesse movimento. Apoio, balanço, pé direito, pé esquerdo. Enquanto um está no apoio, o outro está no balanço. Sempre. Sempre, nem sempre, né? A gente tem a corrida da marcha atlética que isso não funciona, mas falando de marcha, sim. Enquanto um está no apoio, o outro está no balanço, ok? E aí a gente tem o ciclo da marcha, que é 60% da nossa marcha, do nosso ciclo. Então, pensando em apoio, balanço e eu volto para o meu pé de apoio. 60% da minha marcha eu estou com o pé em apoio, e aí a gente vai dissolver melhor isso, e 40% eu estou na minha fase de balanço. Poxa vida, se eu tenho 60% de apoio e 40% de balanço, isso significa que eu sempre vou ter a minha perna de referência, 40% do meu ciclo no ar. 60% da minha perna de referência, eu vou ter ela em contato com o chão, seja ela sozinha ou seja ela com a minha perna contralateral em apoio também. Tudo bem? Então, olha só, a minha primeira fase de apoio, a gente chama de primeiro duplo apoio. Então, olha só, eu tiro, meu pé tá paradinho, os 2 lá. A partir do momento que eu encosto a minha perna de referência no chão,
é o meu contato inicial. O meu pé contralateral, ele continua no chão. Eu acabei de fazer aqui uma fase de balanço, ok? Mas a gente vai dividir em fase de apoio e fase de balanço, depois a gente junta. Então, a partir do momento que eu saio do meu inicial lá atrás e eu tenho o meu primeiro contato, a minha perna de trás, ela continua em apoio. Então, eu tenho o meu primeiro duplo apoio. E o meu primeiro duplo apoio, ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa é o contato inicial, que é literalmente o contato do calcanhar no chão, ok? Calcanhar no chão apoiou, eu tenho meu contato inicial. Seguido da minha resposta à carga, que é a hora que eu jogo todo o meu peso em cima do meu corpo contralateral, já preparando aquele membro para fazer descarga 100% do peso, para eu liberar o pé contralateral para fazer a fase de balanço. Então, esse momento é o momento de primeiro duplo apoio. Eu encostei o meu calcanhar e eu recebi toda aquela carga. Ainda não foi 100% da carga, ok? Essa fase, dentro dos 60%, porque a fase de apoio é 60%, dentro dos 60%, ela tem uma competência de 10%. É dividido em 0,2 de contato inicial, porque é muito rápido o contato inicial, e os outros 8% a resposta à carga. Mas como é muito rápida essa transição, então a gente separa de 0,2 em contato inicial e de 0,10 a resposta à carga. Pronto, então de 60%, sobram 50% do meu ciclo de apoio. Depois vem um apoio simples. Então, o apoio simples é desde a hora que o meu pé contralateral sai do solo e o meu pé está sozinho no solo, até o momento que o pé contralateral volta a tocar o solo. Então, essa fase onde um único membro fica em contato com o solo, a gente chama de apoio simples, ok? O apoio simples, ele também é dividido em duas partes. Ele é dividido em apoio médio e apoio terminal, tá? Então, o apoio médio vai dos 10% lá do primeiro duplo apoio a 30%, tá? Porque é literalmente quando ele ultrapassa um pouquinho a linha mediana do nosso corpo. Então, aqui eu já tenho 20%. Os outros 20%, que é de 30 a 50, eu tenho o apoio terminal, que é literalmente da média do meu corpo até antes de eu tocar o calcâneo do lado contralateral para fazer o meu contato inicial do meu outro membro. Tudo bem? Aqui eu tenho 40%. Com os outros 10, 50%. Então, falta mais 10 para eu fechar os 60 do meu ciclo de apoio. Os meus outros 10% estão no meu segundo duplo apoio, que é literalmente na hora que o meu pé contralateral ao meu pé de referência, minha perna de referência, ela apoia no solo, meu contato inicial. E ele é dividido apenas em um único momento, que na minha perna de referência é dada como pré-balanço. Então, quando eu saio do meu apoio médio, meu apoio terminal na fase anterior, o meu contato inicial da minha perna contralateral, ela encosta no chão, a minha perna contrária, que é a minha perna de referência, ela tira o calcanhar do solo, e aí ela entra numa fase de pré-balanço, porque justamente agora, essa perna, ela entra na fase de balanço, que são os 40%. Então, olha lá. Saí do meu pré-balanço e eu tenho toda a fase de balanço, que ela é dividida em balanço inicial, balanço médio e balanço terminal. Aqui eu tenho os meus 40% de balanço. Então, de 60 a 73, ou seja, 13% de balanço inicial. Depois eu tenho meu balanço médio, 14%, e os últimos 23% de balanço terminal, ok? 13% de balanço terminal. Então, essa primeira parte é a mais fácil de todas. Eu fiz um resumão para ninguém esquecer como que funcionam as subdivisões da marcha. Apoio, 60%. Ok. Balanço, 40%. Porém, aqui entra a tacada de mestre para vocês não esquecerem como que funciona essa divisão. Meu apoio duplo inicial e o meu apoio duplo final é 10%. O que faz todo sentido, meu apoio simples ser 40%, porque é a mesma porcentagem do meu balanço.
Então, ao mesmo tempo que eu fico de balanço, que é 40%, eu fico de apoio simples, seja do pé de referência ou seja do membro contralateral. O que sobra para fechar 100% da marcha é composto pelo apoio inicial e pelo apoio final duplo, ok? E a gente ainda tem mais subdivisão. Essa primeira parte é a marcha, né? Agora a gente vai para os submovimentos da marcha. Então, olha só. Contato inicial e resposta à carga lá no meu duplo apoio. Depois, para eu ir para o meu apoio simples, eu tenho uma fase que chama o pé oposto sai do solo. Então, pronto, meu pé oposto saiu do solo, eu entro no apoio simples, com apoio médio e apoio terminal. Ou seja, o meu pé de referência está sozinho em contato com o solo. Para eu ir para o meu duplo apoio final, eu tenho o contato inicial do meu pé oposto, ok? E aí eu entro no quê? No meu pré-balanço. Quando eu entro no pré-balanço, eu vou para o meu pé de referência, os 40% dele no solo, no ar da marcha. Para isso acontecer, o meu pé sai do solo. Então, pré-balanço é quando só a pontinha do pé está lá no solo ainda. Quando eu entro para a fase de balanço, o meu pé sai do solo. Saiu do solo, balanço inicial. Do meu balanço inicial para o meu balanço médio, eu tenho uma característica. Como que eu sei que eu saí do balanço inicial e fui para o balanço médio? Porque eu tenho o alinhamento dos membros inferiores. Na hora que os meus membros inferiores se alinharam, pronto, eu entrei, na verdade, no meu balanço médio. Como que eu sei que eu saio do meu balanço médio e entro no meu balanço terminal? A tíbia, ela sai do meio do alinhamento dos membros inferiores e ela se verticaliza. Na hora que a tíbia se verticaliza, eu sei que eu entrei no meu balanço terminal. E isso é um ciclo, e por isso que a gente volta para o contato inicial da perna de referência, resposta à carga, apoio médio, apoio terminal, e aí, consequentemente, vai indo. Ok? Então, quando a gente fala de fases e subfases da marcha, eu estou falando de duplo apoio inicial, apoio simples, duplo apoio final e balanço. Essas são as fases da marcha. Quais são as subfases da marcha? Contato inicial, resposta à carga, apoio médio, apoio terminal, pré-balanço, balanço inicial, balanço médio e balanço terminal. Pronto. 40% de balanço, 60% de apoio, dividido em 40% de apoio simples e 10% para cada duplo apoio. Ok? Alguma dúvida até aqui? Se ninguém abrir o microfone, eu continuo. Ótimo. Agora, o bicho começa a pegar, porque a gente vai falar de cinética e de cinemática. Ou seja, agora a gente vai falar de movimento e força, tá? Quando a gente fala de movimento e força, a gente fala de forças externas, forças internas. E a gente fala de força de reação ao solo. Não tem como eu falar de marcha, de cinética e cinemática se eu não falar disso para vocês, tá? Então, eu tentei detalhar o máximo possível. O que são forças externas? Elas são classificadas como força de reação ao solo, força gerada por outra pessoa, um empurrão, a própria gravidade, cargas externas, resistência. Quando a gente faz um exercício na academia, é uma força externa. E quando a gente fala de marcha propriamente dito, a gente está falando de força de reação do solo, ou seja, o que significa, como que ela funciona no nosso corpo, como que ela age no nosso corpo. A partir do momento que eu faço o contato inicial, eu já tenho a minha força de reação ao solo. A única hora que eu não vou ter força de reação ao solo é na fase de balanço, porque se eu não tenho uma força externa, se ela está no ar, eu não tenho nenhum vetor contralateral à força que eu estou fazendo, não faz sentido. Então, a força de reação ao solo, ela é a mesma magnitude e direção, porém no sentido oposto à força que eu estou fazendo. Então, se eu estou tocando o solo para baixo, a minha força de reação ao solo, ela é contralateral, ela sobe. E aí vocês vão ver em todos os desenhinhos a minha força de reação ao solo que eu fiz para vocês. Essa força de reação ao solo, ela tem a mesma magnitude da força que eu estou colocando para realizar o movimento. Então, vocês vão ver que em algumas vezes a minha força de reação ao solo ela é muito grande e outras nem tanto. Como assim? No contato inicial, ela é muito grande, porque a hora que eu estou
desacelerando para ter o contato inicial, para não criar um choque muito grande, só que ao mesmo tempo é o contato inicial do meu corpo com o solo. Eu não sei a amplitude de movimento que aquele choque é o suficiente para o meu corpo desacelerar. O que desacelera é o músculo, é a minha força, contração excêntrica de alguns músculos, e a gente vai falar sobre isso. Mas o meu choque inicial, ele me gera uma força de reação ao solo que o meu corpo, ele dá um impacto para a minha resposta à carga. E vocês vão ver que na hora que eu estiver tirando o meu pé lá no meu pré-balanço, a minha força de reação ao solo ela é bem pequenininha. Por quê? Porque eu já estou preparando para sair do ar. Eu não preciso ter um vetor grande, até porque eu estou tendo uma quantidade de músculo forte o suficiente numa contração concêntrica para aquela musculatura fazer força para puxar a minha perna para cima, de forma que não faz sentido eu ter tanta força para baixo assim. Então, a minha força de reação ao solo, ela diminui conforme a minha musculatura exige mais que eu vá contra a gravidade, que é na minha fase de balanço, ok? E aí, quando a gente fala de força de reação ao solo, a gente está falando da terceira lei de Newton. O que contrapõe a força de reação ao solo é a gravidade, tá bom? Então, na hora que eu faço a minha força para baixo, o que aumenta a minha força de reação ao solo, a gravidade, a minha força de reação ao solo, ela contrapõe, por isso que a magnitude e a direção, ela é contrária. Então, se o meu contato inicial, o meu pé está inclinado, a minha força de reação ao solo também vai estar inclinada, como vocês vão ver no desenho a seguir. E o que é força interna? Força interna é o resultado do meu corpo. É como os meus músculos agem diante aquela força de reação ao solo. Quais músculos entram em ação, seja para fazer mais força, seja para brigar contra aquele movimento, seja para segurar o movimento para não me deixar cair, ou seja para auxiliar no movimento para dar continuidade na minha propulsão. Tudo bem? Então, olha lá, força interna, o resultado de uma atividade muscular gerada pelo estiramento ou não, tá? Elasticidade do tecido mole, estamos falando pura e simplesmente de músculo, de cápsula articular, cápsula ligamentar, tudo isso, minha força interna reage frente a uma força externa, ok? Agora a gente começa a brincadeira. Vamos começar lá na minha fase de apoio, nos meus 60% no meu contato inicial, que vai de 0 a 2. Esse é o meu contato inicial. Então, o meu contato inicial, o movimento para o meu contato inicial qual é? É eu sair do meu parado e fazer o movimento do balanço até eu apoiar o meu calcânio, ok? Esse é o movimento que a gente vai falar sobre o contato inicial e onde vocês vão encontrar na literatura força de reação ao solo, quais músculos estão ativos e como é que eles estão ativos durante a fase da marcha, é exatamente nesta figura. Então, como que está? Eu vou falar de cada articulação em cada fase para vocês, tá bom? Então, como é que está o meu tornozelo no meu contato inicial? Ele está em dorsiflexão, e em algumas literaturas vocês vão encontrar que eu estou com o meu tornozelo neutro. É meio estranho a gente falar isso, né? Porque ou ele está em dorsiflexão ou ele está em neutro. Só que se vocês forem parar para pensar, quando eu falo de um tornozelo neutro, eu falo de um ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus é o meu pé paradinho lá. Quando eu estou paradinho, é o meu ângulo de 90 graus, então eu estou com o meu tornozelo neutro. Quando eu puxo a minha perna para o contato inicial, eu estou com a minha flexão de quadril para fazer o meu contato inicial, eu continuo com o meu ângulo de 90 graus. O que está acontecendo é que o meu quadril está fletido, mas o meu tornozelo continua neutro. Então, por que eu falei que eu estou com dorsiflexão? Porque se os meus músculos dorsiflexores não estiverem ativos, o meu pé ele cai. Então, é um pouco ambíguo a gente falar isso, mas o meu pé está em neutro e, ao mesmo tempo, os músculos de dorsiflexão estão ativos. A gente vai falar um pouco melhor disso mais para frente. O meu joelho está em extensão, ok? E o meu quadril, ele está em flexão mais ou menos de 30 graus, tá bom? Agora, nós vamos falar de força de reação ao solo.
Vocês devem ter notado aí que apareceram 3 bolinhas amarelas e um vetor enorme, uma seta grande, que é a minha força de reação ao solo, tudo bem? Então, na hora que eu faço meu contato inicial no chão, a minha força de reação ao solo, ela passa anterior a todas as articulações do meu corpo. Na verdade, do meu joelho, do meu tornozelo e do meu quadril. E aí, quando a gente fala de vetor na articulação, eu vou pedir para vocês sempre imaginarem, para vocês terem noção de como que funciona a força de reação ao solo. Eu sempre vou puxar o meu movimento, eu vou fazer uma casinha puxando o meu movimento para fora da minha articulação. Então, se está passando para fora, eu estou puxando o meu joelho em extensão. Eu estou puxando o meu tornozelo para cima, ó, tá passando antes da articulação. Então, eu estou puxando o meu tornozelo para dorsiflexão. Eu estou puxando o meu quadril, se ele está passando antes da articulação, para flexão. Então, olha lá, meu tornozelo está no movimento externo, a minha força de reação ao solo externa está em dorsiflexão. Tudo bem? Então, ele está passando antes do meu centro articular em dorsiflexão. O meu momento interno, ele também é dorsiflexor. Estranho? Nem tanto, a gente vai falar disso daqui a pouco. No meu joelho, o meu momento externo é extensor. Eu estou puxando o meu joelho, está antes da minha articulação, ok? O meu momento interno é de estabilidade. Estabilidade? O que seria um músculo em estabilidade? Um corpo em estabilidade? Aguenta aí. E o meu quadril, ele está puxando meu quadril para frente em flexão e o meu momento interno é em extensão. Olha só. Por que o meu momento externo é dorsiflexor, está puxando meu pé para dorsiflexão, e o meu momento interno também é dorsiflexor? Porque eu acabei de falar para vocês que se eu não tiver a ação de dorsiflexor também, o meu pé cai. E o meu pé entra em contato com o solo. E essa fase de entrar em contato com o solo é a próxima. O meu contato inicial é só o meu calcâneo. Então, eu tenho uma ativação concêntrica dos meus músculos tibiais anteriores, dos dois lados, né? Então, tibial anterior do lado de referência, extensor longo dos dedos e extensor longo do hálux. Todos eles puxando o meu pé para cima. Pronto, meu contato inicial. Além da minha força de reação ao solo, eu tenho também ativo em contração concêntrica, tibial anterior e os meus extensores longo do hálux e dos dedos, ok? Aí eu falei para vocês que o meu joelho, que o meu momento externo é de extensão, que o meu joelho ele tem estabilidade. E aí o que isso quer dizer? Eu tenho uma contração concêntrica do meu quadríceps, já me preparando para receber toda a minha carga na resposta à carga. Eu já estou ativando esse músculo para na resposta à carga, que o meu corpo contralateral jogar o peso para ele, ele já vai estar ativo. Só que tem um problema. A minha força de reação ao solo já está gerando a extensão. Se eu ativar só o meu quadríceps, eu vou fazer uma hiperextensão. E é o que eu não posso gerar essa sobrecarga para o meu joelho. Então, quando eu falei para vocês que o meu momento interno é de estabilidade, é porque existe uma força de co-contração dos isquios tibiais, que também estão em contração concêntrica, que é justamente para o quê? O meu quadríceps femoral ativa, mas o meu isquiotibial também ativa, então fica meio a meio, nem lá nem cá. Tudo bem? É só mesmo para não gerar extensão máxima desse meu joelho. Tá bom? Então, quando a gente ativa a co-contração, ou seja, tanto agonista quanto antagonista ativos, eu tenho uma musculatura em estabilidade, tá bom? Lembrando que aqui no quadríceps femoral, eu tenho muito mais a ativação de vastos do que do reto femoral, pura e simplesmente porque o reto femoral ele também tem ação no meu quadril, e se ele estiver ativo, eu puxo o meu quadril para flexão. E é o que não pode acontecer, porque o meu glúteo máximo e os meus isquios tibiais estão ativos em contração concêntrica, puxando o meu quadril para extensão, porque o meu momento interno é de flexor. Se só isso acontece, eu vou andar com o meu tronco para frente, eu vou fletir o meu quadril e o meu tronco vai para frente. Para que isso não aconteça,
o meu glúteo máximo, que é a extensão do meu quadril, e os isquiotibiais, que têm função tanto no joelho quanto no quadril, ou seja, ele flete o joelho e estende o quadril. Ele tem função dupla. Eu tenho tanto a minha parte proximal dos isquiotibiais quanto a minha parte distal funcionando. Um para gerar estabilidade no meu joelho e outro para gerar movimento contrário à minha força de reação ao solo, ok? Entendido até aqui? Contato inicial ok? Tranquilo? Posso seguir? Pera, eu acho que eu não entendi o que você falou, não sei se é o meu som ou se é o seu som, tá? A mesma, sim, sim, tá? Quando eu falar para vocês de força de reação do solo, pensa que é o contrário da gravidade. É um exemplo bem tosco, mas é só para vocês entenderem. É a força que o solo está gerando, contrário do peso que eu estou colocando em cima dele. É aquele bate-leva, bateu, levou. Então, eu coloquei o contato, o solo respondeu. Tudo bem? E aí, em consequência disso, o meu corpo precisa se adequar. Tá bom? Então, ok, eu tive o meu contato inicial, eu gerei todos esses músculos ativos, todos eles vocês viram que estão em contração concêntrica, e num piscar de olhos essas coisas vão mudar, esses músculos vão mudar, porque na resposta à carga, que é literalmente essa fase, esse piscar de olhos, que é de 0 a 10, que eu mostrei para vocês lá atrás, mas na fase completa são os 10%. Pura e simplesmente, depois do meu contato inicial, eu jogar o peso em cima dele, tudo muda. Então, olha só. O meu tornozelo, ele já está em flexão plantar. Poxa, professora, mas como assim flexão plantar? Agora ele está em neutro. Não está em neutro? Agora, lembra que eu falei para vocês, o meu pé, na hora que ele faz o movimento no solo, ele não está nos 90 graus, ele não deveria estar em neutro? Quando a gente pensar nisso, eu vou pensar para você, eu vou pedir para vocês pensarem na ação muscular que eu precisei realizar para esse meu pé chegar no neutro. Na hora que eu desabo o meu pé, ele está em neutro porque o meu calcâneo está aqui. O meu quadril está flexionado, o meu quadril continua flexionado. Para o meu pé descer para o chão, ele não precisa fazer esse movimento, e o movimento para baixo não é de flexão plantar, não é de extensão, então pronto, tá bom? Então o tornozelo está em flexão plantar, ele vai para a flexão plantar, ele precisa realizar o movimento de flexão plantar. O meu joelho, ele está em semiflexão por causa da absorção. Em algumas literaturas vocês podem encontrar que ele continua em extensão, tudo bem? E o meu quadril continua um pouco fletido ainda, não mais nos 30 graus, porque já diminui um pouco essa amplitude, porque o meu corpo já avançou para frente, porque o meu pé contralateral está no pré-balanço, ok? Então, o meu quadril já diminuiu a flexão de 30 graus dele. Essa fase é uma das fases que mais tem atividade muscular, seja no plano frontal, seja no plano sagital, seja no plano transversal. E a gente vai falar dos três planos, tá bom? Então, olha só, no plano sagital, vamos à nossa força de reação ao solo, as nossas 3 articulações. A minha força de reação ao solo já mudou. Por que mudou? Porque eu não tenho mais só o calcanhar apoiado no chão. Eu tenho um pé todo apoiado no chão. Porém, a minha força maior, ela ainda sai do calcanhar. Estão vendo que o meu vetorzinho está lá no meu calcânio, ok? E pelo meu corpo ter ido mais para frente por causa da minha propulsão, acontece que minha força de reação ao solo mudou. Ela está agora posterior ao meu tornozelo e ao meu joelho, porém ela continua anterior ao meu quadril. Então, olha o que ela faz com as minhas articulações. Agora ela tem um momento externo flexor plantar. Ah, então é por isso que o movimento lá é de plantiflexão? Não. Porque o meu momento interno continua sendo dorsiflexor.
Poxa, mas você acabou de falar que faz flexão plantar. Como que a parte interna do meu corpo continua na dorsiflexão? Falei para vocês que as coisas mudam, né? E vão mudar nos próximos slides. Nessa fase, eu tenho uma parte muito importante, na verdade, na marcha, nós temos 3 fases extremamente importantes que chamamos de rolamentos, que é literalmente a parte que o que move no meu corpo é alguma articulação, ou melhor, uma articulação para fazer esse movimento acontecer. Então, para o meu movimento de resposta à carga acontecer, eu precisei deste rolamento. Olha lá, calcâneo, meu contato inicial, e eu tive o meu pé caiu para o chão, tá? O meu pé teve o contato inteiro para o chão. Eu não falei para vocês que o momento interno era de dorsiflexão? Eu preciso de uma contração excêntrica dos dorsiflexores para que o meu pé não desabe. O meu momento externo já é forte o suficiente para fazer o meu pé ir para o chão. Porém, se o meu pé cair, ele faz aquele barulho de pato, e isso é patológico, tudo bem? Quando o paciente não tem tibiais anteriores ativos o suficiente, um paciente com hemiparesia, um paciente com paralisia cerebral, um paciente com AVE, ele não tem tibial anterior ativo, o pé dele vai desabar. E muito pelo contrário, o paciente não vai ter nem tibial anterior para fazer a dorsiflexão, tudo bem? Então, o que acontece? Esse abaixar do meu antepé para o meu contato no solo, quem faz são os dorsiflexores, numa contração concêntrica, ou seja, eu vou permitir que o movimento se realize, porém, gradualmente, para não ter um choque, pá, do pé no solo, ok? No meu joelho, agora eu tenho um momento flexor, tudo bem? Porque ele está atrás da minha articulação, ele está puxando o meu joelho para trás. E o meu momento interno, tem que ser extensor. A gente já vai entender o porquê. No quadril, eu continuo tendo flexão no meu momento externo, e no meu momento interno, eu preciso que continue existindo a extensão para o meu corpo não ir para frente, ok? Olha lá, mudou. No meu contato inicial, eu tinha uma contração concêntrica do tibial anterior. Agora eu tenho uma contração excêntrica. Mais uma vez, porque ele vai segurar o movimento para que ele ocorra sem o pé desabar, ok? No meu joelho, eu tenho uma contração excêntrica do meu quadríceps. Mas espera aí, eu falei que o meu momento externo é de flexão e o meu momento interno é de extensão. Por que eu estou numa contração excêntrica de quadríceps se eu estou puxando esse movimento para trás, se eu estou puxando esse movimento em extensão? Pura e simplesmente, mais uma vez, o meu quadríceps ele vai fazer a função de segurar a minha força de reação ao solo, impedindo que o meu joelho flexione. Ah, mas eu não posso então fazer uma contração concêntrica? O quadríceps não faz uma contração concêntrica? Não. Porque para toda absorção de carga, eu preciso de uma mola para o meu corpo aceitar. Porque senão, adeus menisco, gente. Adeus cartilagem, adeus tudo. Eu preciso que tenha essa flexão, porém, essa flexão não pode ser exagerada. Justamente por isso, o meu quadríceps femoral, ele libera o movimento aos poucos para que esse impacto aconteça. Então, eu tinha uma contração concêntrica no meu contato inicial, justamente para manter o meu joelho em extensão, mas eu tinha estabilidade, porque os meus isquios tibiais estavam ativos também com a contração. Só que nesse momento, eu tenho o meu quadríceps femoral em contração excêntrica para segurar essa flexão máxima. E é claro que eu não vou ter aqui os meus isquios tibiais funcionando no joelho. Eu vou ter eles funcionando apenas na minha inserção proximal, estendendo o meu quadril. Então, eu tenho glúteo máximo e isquios tibiais em função só no quadril. Ele não atua mais no joelho. A porção dele de atividade do joelho não funciona mais. Tudo bem? Tranquilo a resposta à carga? No plano sagital? Ok, vou seguir. Aí a gente tem o plano frontal. E o que acontece no meu plano frontal?
lá no meu tornozelo, eu tenho um momento externo de eversão subtalar. Ou seja, o meu pé tende a ir para fora, porque a gente tende a pisar um pouco mais com o pé para dentro. E não estou falando com relação à inversão e eversão de tornozelo, tá? Estou falando com relação à dinâmica da marcha mesmo. E aí, isso acontece porque a minha linha média da minha força de reação ao solo passa no meio do meu corpo. Então, ela puxa todas as minhas articulações para dentro. Se ela puxa para dentro, o meu momento externo é de eversão subtalar, e eu preciso corrigir isso no momento interno, com o meu tibial anterior, mais uma vez, porque ele já está lá ativo na minha contração excêntrica. E quando eu ativo essa tibial anterior e essa eversão subtalar, a minha tíbia, por si, ela faz um movimento externo e não é a força de reação ao solo, é a consequência da minha eversão subtalar. Ela faz uma rotação interna da tíbia, tudo bem? E essa rotação interna da tíbia vai lá para o meu joelho e, por causa disso, eu preciso ativar bíceps femoral. Bíceps femoral que faz parte dos isquios tibiais, na parte lateral. Tudo bem? Semitendino, semimembranáceo, vou lá para os bíceps femorais, para o bíceps femoral. Ele está inserido na minha parte lateral do meu joelho, então ele faz a minha rotação externa da tíbia. Tranquilo? Ou nem tão tranquilo assim? E lá no meu quadril, eu tenho um momento interno adutor total, né? Eu estou puxando meu quadril para dentro e justamente por isso eu preciso ter glúteo médio, glúteo mínimo e tensor da face lata funcionando em sinergia para puxar essa minha perna para fora, ok? Então, no meu plano frontal, como eu já tenho uma aceitação do peso, a resposta à carga, em algumas literaturas vocês vão encontrar como aceitação do peso, o meu corpo ele tende a vir para dentro e o meu corpo, por causa da força de reação ao solo, e o meu corpo reage com a musculatura para girar o meu corpo para fora. E é aí, amores, onde entra muito a nossa querida entorse de tornozelo, né? Porque a gente trabalha muito pé para dentro e aí a força para externo não funciona tanto, tá bom? É nessa resposta à carga que a gente torce o tornozelo, tá? Não é em nenhuma outra fase, é nessa fase safada. E aí a gente tem o plano transverso, e é claro que tem que ter, porque é a rotação da minha pelve, que eu giro a minha pelve para dar continuidade, para dar propulsão na minha marcha, ok? Então eu tenho que girar o meu tronco, e aí aqui a gente está falando de uma marcha normal, óbvio, porque em marchas patológicas a gente tem também o que a gente chama de bloco, marcha em bloco. O paciente não faz essa dissociação de cinturas. Então, quando eu tenho a minha marcha deste jeito, eu não tenho dissociação de cinturas. A partir do momento que eu tenho rotação de pelve, eu tenho dissociação de cinturas, ou seja, o meu membro direito inferior na frente e o meu membro superior esquerdo está na frente. Quando eu troco membro direito inferior na frente, membro esquerdo superior na frente, tá bom? Então, quando a gente tem dissociação de cinturas, a gente tem, graças ao plano transverso, a nossa rotação de pelve. Tranquilo, resposta à carga nos 3 planos? Mudei tudo. Professor, eu tenho uma dúvida. No caso de pacientes que fazem amputação transmetatarsiana parcial, eu tenho uma alteração da carga em algum desses planos? Com toda certeza. Poderia ser no frontal a principal alteração de carga, não sei. Meu amor, essa pergunta é ótima e a resposta é com toda certeza. Toda e qualquer amputação, eu vou ter alteração de marcha. Toda e qualquer amputação. A partir do momento, e gravem isso que eu vou falar para vocês, a partir do momento que eu perco o meu hálux, eu já tenho alteração de marcha. A pessoa amputou só o hálux, um diabético, vamos pensar num diabético, ele amputou o hálux, ele precisou tirar o hálux, eu já tenho alteração de marcha. Porque o hálux é a fonte principal de equilíbrio no nosso corpo. Se eu não tenho equilíbrio, se eu perco esse equilíbrio, eu já tenho alteração de marcha, já tenho alteração de propriocepção, eu já tenho alteração de centro de gravidade, eu já alterei toda a minha marcha.
tá? Então, quando vocês pensarem em amputação, vocês têm que o paciente de vocês não estou falando de funcionalidade, ok? Estou falando da biomecânica. Ela vai mudar com toda certeza, tanto do lado amputado quanto do lado contralateral. Porque quando a gente coloca uma prótese num paciente, tem um mínimo de diferença, sempre fica, né? É bem difícil a gente encontrar um paciente que não tenha alguns centímetros de diferença, e aí essa diferença já começa quadril, joelho, tornozelo e muito mais. Se a gente pensar num paciente que tem escoliose e é amputado, a diferença já começa lá em cima da escoliose, já começa no nível de escoliose dele, lá no torácica, tudo bem? Então, falou de amputação, falou de alteração da marcha, com toda certeza, tá bom? Seja ela parcial, seja ela de tíbia, seja ela de fêmur, seja ela de talos, né? O que for, a gente vai ter alteração de marcha, tá? E aí é muito legal, existem vários trabalhos que faz a análise da marcha de pacientes pré e pós-amputação, né? Justamente para somar na pesquisa e a gente entender melhor como que funciona a reação do corpo frente a esse tipo de questão. Mas eu sou o tipo de gente que cada paciente é um paciente. Então, se um paciente ele teve uma reação uma amputação de fêmur, tá? 1/3 do fêmur inferior. Vou pegar 3 pacientes com esse tipo de amputação. Cada paciente vai reagir de um jeito, cada paciente pode ter uma prótese diferente, cada paciente vai ter uma resposta frente a isso, até porque, meus amores, quando a gente fala de amputação, a gente fala do psicológico. E isso é o suficiente para interferir numa marcha. Tudo bem? Respondido? Sim, professora, respondeu sim. Obrigado. Não por isso. Apoio médio. Então, quando a gente está no apoio médio, eu já estou 100% ali sozinha, ok? Quando eu estou 100% sozinha, o meu pé contralateral está 100% no balanço, ok? Lembrem que eu falei para vocês que o meu apoio médio vai começar a partir do momento que o meu lado contralateral, ao meu pé de referência, sai do pré-balanço, ele sai do solo e ele vai até os meus membros inferiores se alinharem. Esse é o meu apoio médio. É exatamente esse tempo todo o meu tempo de apoio médio, tá bom? E nós vamos avaliar exatamente na hora que eles estão alinhados. O meu tornozelo, ele tá em dorsiflexão. E aí, quando a gente fala de dorsiflexão, é o meu ângulo lá de 90 graus, literalmente agora, tá bom? E ele tá num momento que a gente chama de progressão. Por que progressão? Porque parte dele uma força de reação para o meu corpo ir para trás. É como se fosse sair da inércia. Então, para eu sair da inércia, eu preciso ter uma força externa. Só que eu não tenho força externa, eu tenho força de reação ao solo e gravidade. O que gera o meu corpo ir para frente para continuar o ciclo é o tornozelo em progressão. E vocês vão entender isso quando eu falar do segundo rolamento. Joelho em extensão, claro, meu corpo está 100% em cima do meu peso, ele precisa estar em extensão, porque se ele fletir, eu caio, ok? E o meu quadril também em extensão, gravidade 100%. Ó, o meu corpo está reto, ok? Eu tenho lá as minhas articulações e a minha força de reação ao solo. Vejam que a minha setinha agora está no meio do meu pé, não está mais no meu calcanhar. A minha força de reação ao solo, ela mudou. Ela está reta agora, o que antes ela estava um pouquinho inclinada, ok? Porém, ela passa anterior ao meu tornozelo, então o meu momento externo é de dorsiflexão e o meu momento interno é de flexão plantar. Agora que tinha que ser de dorsiflexão, é de flexão plantar, sim, a gente já vai entender um pouco sobre isso. Por que inflexão plantar? Se eu tiver, e aí
atua somente em contração excêntrica o sóleo. Não temos gastrocnêmio. Por quê? Gastrocnêmio atua no joelho, flexão de joelho. Não é o que eu quero. O meu joelho precisa estar em extensão. Então, eu atuo sozinho com com o sólio, tudo bem? E aí, o que acontece? Por que excêntrica? Porque a minha força externa é dorsiflexora e eu estou segurando o meu movimento para que o meu tornozelo não suba, não faça dorsiflexão. Se eu faço a concêntrica do sólio, eu vou estar puxando o meu pé para baixo. Não é essa a minha ideia. A minha ideia é liberar o meu pé para estar em dorsiflexão, sem estar em dorsiflexão. A minha ideia é começar a puxar o meu pé em plantiflexão, porque daqui a pouco eu estou numa fase de pré-balanço. E na minha fase de pré-balanço, eu preciso estar em flexão plantar. Ok? E aí entra o segundo rolamento que eu falei para vocês. Olha só. Eu tô 100% com o meu pé lá na minha resposta à carga, ok? Olha lá, extensão de quadril, extensão de joelho, o meu pé indo para, olha lá, contração excêntrica dos flexores plantares, porque eu vou começar a puxar o meu tornozelo para cima, ok? O que o primeiro rolamento era do calcanhar, o meu segundo rolamento é do meu tornozelo. Contração excêntrica dos flexores plantares, ok? Apenas do sólio, tá bom? Seguro o movimento. O meu momento no meu joelho é o momento extensor. O meu momento interno, ele é flexor. Mas você não falou que eu tinha que estar 100% em extensão? Agora é o meu momento dos meus isquios tibiais fazerem a flexão para gerar a estabilidade que eu falei lá no contato inicial. Tudo bem? Porque se eu tiver só a minha força de reação ao solo ativa, eu posso gerar uma hiperextensão no meu joelho. Então, para que ele fique alinhado, eu tenho um isquio tibial funcionando no meu joelho para fazer com que o meu joelho não vá para frente e nem para trás. Ele segura o movimento da extensão do joelho, ok? A mesma ideia da extensão do contato inicial, da estabilidade do contato inicial. E no meu quadril é neutro, passivo, ele passa no centro articular do quadril. Aqui eu não tenho músculos ativos, ok? Mas eu tenho novamente o meu plano frontal. Claro que eu só tenho uma perna funcionando ali, uma perna ativa. Se eu não tiver glúteo médio segurando o meu movimento, eu tenho o que a gente chama da fase de Trendelenburg, fraqueza de glúteo médio, fraqueza de glúteo mínimo, fraqueza de tensor da face lata. Tanto é que o teste que a gente faz para saber se o paciente tem ou não fraqueza de glúteo médio é ficar unipodal. Se tenho queda de pelve, eu tenho sinal de Trendelenburg, ok? Tranquilo, apoio médio? Ok. Apoio terminal. E aí o meu apoio terminal é essa fase. Eu saio dos meus membros inferiores em paralelo e eu vou à frente, porém eu ainda não toco no solo. Eu ainda não tenho contato inicial do meu pé contralateral, tá? É bem pequenininho, é só essa fase mesmo do avanço. E olha o meu tornozelo fazendo a propulsão, ó. Olha o meu tornozelo fazendo o avanço. O meu corpo quase inteiro intacto, do mesmo jeito que estava. É só meu tornozelo que move, ó. Tudo bem? Então, antes de fazer o contato inicial, parece que eu tô em contato inicial, né, gente? Mas eu não tô não, tá? O meu tornozelo, ele está em dorsiflexão. E aí, como que ele tá em dorsiflexão? Olha como o ângulo dele é menor. Tudo bem? Ele está em progressão, porque agora ele tem a propulsão para tirar o meu pé do chão, tá? O meu joelho, ele está na sua extensão máxima, não é na hora do contato inicial a extensão máxima, é na hora do meu apoio terminal a minha extensão máxima. E o meu quadril também está em extensão máxima, ok? A minha força de reação ao solo, ela passa
anterior ao meu joelho, ao meu tornozelo, e posterior agora ao meu joelho e ao meu quadril. Então, ela faz uma dorsiflexão de tornozelo, uma flexão de joelho e uma extensão de quadril. Então, vamos ver como é que ficam os nossos músculos, os nossos momentos internos de cada articulação. O meu momento interno, flexor plantar no tornozelo. Tudo bem? Já preparando para tirar esse pé do solo. E eu continuo numa contração excêntrica, tá? Justamente para preparar o meu pé para sair do solo e para não permitir que essa dorsiflexão seja exagerada, tá? O meu joelho no momento flexor e no meu momento interno, eu tenho contração concêntrica do gastrocnêmio. Por quê? Porque eu falei para vocês que eu estou em extensão máxima. Se o meu momento externo é de flexão e ela não pode estar existindo, não nesta fase, eu preciso ativar algum músculo. Quem é que estende o joelho? Gastrocnêmio, ok? O meu momento externo do quadril é extensão e o meu momento interno são as cápsulas ligamentares anteriores. E aí, prestem bem atenção. O meu momento flexor externo do meu joelho é o gastrocnêmio. Mas o gastrocnêmio, ele flete o joelho e eu estou em contração concêntrica dele, não entendi, né? Fica meio ambíguo. Na hora que eu ativo o gastrocnêmio para o meu apoio terminal, eu estou dando uma alavanca para puxar o meu tornozelo para trás, fletir o meu quadril e na próxima fase, que é de pré-balanço, o meu joelho ele fica inativo. Eu já estou preparando o meu joelho para na fase anterior ele não funcionar, ele não ter ação muscular. A ação muscular do meu joelho vai fletir pura e simplesmente porque o meu quadril flete e o meu tornozelo flete. Na hora que eu tenho esses dois fletidos, eu ia pegar meu esqueletinho para mostrar para vocês. Na hora que eu tenho esses dois fletidos, eu tenho um joelho em inércia, eu tenho um joelho passivo. Então, os gastrocnêmios, eles estão ativos como forma de ação no joelho e não no tornozelo, como forma de fletir o meu joelho para frente e inibir a minha extensão dele, a minha flexão dele, ok? Lá no meu pré-balanço, tudo isso muda. Olha o meu pré-balanço. Olha o meu contato, segundo contato de duplo apoio. Eu já fiz a minha resposta carga do meu pé contralateral. Resposta carga, contato inicial e resposta carga. Contato inicial e resposta carga. E é onde eu entro no meu pré-balanço. Olha o meu joelho começando a fletir. Olha o meu pé começando a sair do solo. Essa flexão do joelho, ela já é quase por ação do tornozelo e do quadril. Tudo bem? Olha como é que funciona. Meu tornozelo em flexão plantar, porque é onde eu começo a puxar o meu tornozelo para sair do chão, ok? E é onde eu dou impulsão. Antes eu estava na propulsão, só jogando o meu corpo. Agora eu estou na impulsão, porque eu preciso levar o meu corpo para frente. O meu joelho está em flexão e o meu quadril continua em extensão. Na verdade, ele sai de neutro e começa a ir mais para extensão, ok? Olha como a minha força de reação ao solo, que eu falei para vocês lá na frente, que dependendo da fase, ela ia estar maior ou menor. Ela já nem chega no quadril. Por quê? Porque eu só tenho quase os meus artelhos, quase a base do meu pé, o meu antepé só em contato com o chão. Tudo bem? Então, minha força de reação ao solo, ela é na mesma magnitude que a força que eu coloco. Se eu estou colocando pouca força porque o meu pé vai sair do solo, então faz sentido a minha força de reação ao solo ser menor também. Tudo bem? Então, olha lá. O meu momento externo para isso é dorsiflexor. Minha força de reação ao solo está passando na frente da minha articulação do tornozelo. Posterior ao meu joelho e posterior ao meu quadril. O meu momento interno é de flexão plantar. Tudo bem? Porque aqui eu tenho o último rolamento da fase da marcha, que é o terceiro rolamento. Olha lá.
que é a hora que eu faço o meu desprendimento do pé. É o meu antepé. Então, meu primeiro rolamento, calcanhar, que é o calcanhar que desce. Meu segundo rolamento é o tornozelo, porque só o tornozelo que mexe para realizar aquela função específica da marcha. O meu terceiro rolamento é do antepé, porque é o antepé que libera o pé para a marcha, para a fase de balanço, ok? Então, eu tenho uma contração concêntrica dos meus flexores plantares para jogar esse meu pé para trás, tá? No meu momento externo do joelho, flexão, né? E no meu momento interno, extensão. A gente já vai falar um pouco disso. No meu momento externo do meu quadril, também é em extensão. E o meu momento interno, eu preciso trazer ele para flexão. Por quê? Agora eu tenho gastrocnêmio funcionando e ilho-psoas funcionando. Não falei para vocês que era isso que ia fazer o meu joelho? No meu joelho eu não tenho nada. Os dois vão flexionar o joelho. A função do gastrocnêmio de mexer no meu tornozelo, puxar o meu pé para trás, e do meu ilho-psoas, que é de fletir o meu quadril, os dois juntos vão fazer o movimento do quadril, ok? Do joelho, tá? Porém, em algumas literaturas, vocês vão encontrar ação excêntrica do reto femoral, tá? Só do reto femoral. Por quê? Porque o quadríceps femoral inteiro tem ação no quadril e não é a minha ideia. A minha ideia é só no joelho mesmo, como forma de estender um pouco. Por quê? Nessa fase, é a fase que eu estou preparando o meu joelho para o balanço. E na fase de balanço inicial, se eu não fletir o meu joelho o suficiente, eu arrasto o pé no chão. E aí eu preciso ter um pouco de reto femoral ativo, porque senão o meu gastrocnêmio e o meu ilho-psoas vão flexionar muito o meu joelho. E eu não quero que essa flexão, como se eu fosse colocar o pé no bumbum. Não, vai ser uma flexão muito exagerada. Como é que eu seguro essa flexão exagerada do meu joelho? Reto femoral ativando, tá? Para inibir que essa flexão seja exacerbada. Então, ele segura um pouco o movimento para eu fletir o joelho só o necessário. Para que esses músculos, ilho-psoas e gastrocnêmio, faça a flexão do meu joelho apenas o necessário. Mas, em outras literaturas, vocês vão encontrar que essa ação de reto femoral não existe. Ela é pela inércia do movimento mesmo, tá bom? Entramos no balanço inicial. E aí, claro, quando a gente fala de balanço, a gente já não fala mais de força de reação ao solo. Meu balanço inicial começa no momento que eu tenho o desprendimento do meu pé do solo, lá no meu pré-balanço, até o momento que os meus membros ficam em paralelo. Exatamente essa fase que vocês estão vendo no vídeo. Então, eu tenho desprendimento do pé, as minhas pernas ficam em paralelo. Balanço inicial. Então, exatamente aqui que a gente vai ver essa fase. No meu tornozelo, eu tenho dorsiflexão, tá? Por que em dorsiflexão? Se meu pé cai, eu arrasto o pé no chão, ok? Fase essa que nos nossos pacientes com AVE, com paralisia cerebral, é normal. Movimento esse que é por falta de tibial anterior, tá? Meu joelho tá lá em flexão e é o momento onde o joelho atinge a sua flexão máxima. Por quê? Porque se eu não tenho flexão de joelho, é também um motivo, numa marcha normal, eu estou falando, é motivo para o meu pé se arrastar no chão, ok? E o meu quadril em flexão também, tá? Não chega a seus 30 graus, mas ele tá aí nos seus 5, 7 graus de flexão de quadril. Aqui, já não tenho mais força de reação ao solo, nem teria razão para isso, né? Então, esquece força de reação ao solo. Porém, eu tenho um momento interno. Agora eu tenho só os meus músculos trabalhando para que esse movimento no ar seja feito da melhor forma possível, em sinergia, de forma que o meu tornozelo fique fletido no momento certo, o meu joelho também, o meu quadril também, ou em extensão, porque eu já estou chegando na fase de balanço terminal, para eu estender o joelho, para eu começar o contato inicial. Então, olha só. Meu momento interno da minha fase de balanço inicial do meu tornozelo é dorsiflexor.
e ele é gradativo. Por quê? No meu balanço inicial, eu estou saindo quase de uma plantiflexão, indo para a dorse, eu não vou ativar 100% do meu músculo. Ele vai aos poucos vindo para a dorsiflexão, para chegar na dorsiflexão máxima, lá no meu contato inicial. Então, por isso que ele é gradativo, tá bom? Aqui eu tenho contração concêntrica de tibial anterior, extensor longo do hálux e dos dedos, o que faz sentido, porque quando eu toco o meu contato inicial, esses músculos que estão ativos, ok? Eu preciso que eles fiquem em dorsiflexão para o meu pé não cair. O meu joelho, momento interno flexor, tudo bem? E aí eu falei para vocês que é por causa do tornozelo e do quadril, e aí essa flexão é pelo atraso da tíbia, e quando eu falo em atraso da tíbia é porque ela está atrás do fêmur. Ela se atrasa para ir para frente, literalmente. Na literatura é assim que vocês vão encontrar. Atraso da tíbia, justamente por isso que gera o meu momento de flexão. É bem o pré-balanço, tá? Ilho-psoas e gastrocnêmio que fazem o meu momento de flexão de joelho. E o meu reto femoral ativo para que essa flexão não seja tanta, né? Exatamente igual ao pré-balanço. No meu quadril, eu tenho um momento interno flexor, é claro que tem que ser, né? Porque ele tá indo para frente, porém o que gera esse meu quadril ir para frente é a inércia do fêmur em consequência do meu atraso da tíbia. Quem está levando o meu quadril para frente, literalmente, é quase 100% a força do meu tornozelo, da impulsão lá de trás, tá? Eu impulsionei de tal forma que eu tenho um atraso da tíbia e uma inércia do fêmur. E aí eu tenho, claro, ativo ilho-psoas, reto femoral, grácil e sartório, de forma que eles fazem a minha flexão de quadril. Mas se eu tenho reto femoral em excêntrica no meu joelho, como é que eu vou ter ele em concêntrica no meu quadril? Origem e inserção, dois movimentos distintos, tá? Um faz a extensão do joelho, o outro faz a flexão do quadril. E por que eu não tenho o quadríceps inteiro funcionando aqui? Porque senão eu ia estender o meu joelho. E não é a hora de estender o joelho. Se eu tenho vasto medial, vasto lateral funcionando, eu tenho uma extensão, e agora não é hora da extensão, agora é hora de segurar a flexão, por isso só o reto femoral. Se eu tivesse vastos funcionando, eu estaria agindo também lá no meu quadril, ok? Na verdade, o problema aqui não é nem a função do quadril, né? É a função do joelho mesmo, estender um joelho da qual não é a hora. E aí eu circulei bem o joelho para vocês, de forma a afirmar e deixar bem claro que nessa fase, o motivo de eu arrastar o meu pé no chão é a flexão do joelho ser pouca, né? Seja ela por uma ativação muito grande de reto femoral, seja ela por uma ativação maior ainda ou uma não necessidade de ativação de isquios tibiais, é o joelho o que compromete essa fase, caso o meu pé arraste no chão, ok? Numa marcha normal. Balanço médio. O que acontece no meu balanço médio? Exatamente a partir do momento que eu saio da minha paralela de membros inferiores e a minha tíbia se verticaliza. Essa é a fase do balanço médio. Literalmente tíbia verticalizada, cheguei até o final do meu balanço médio. Então, olha lá, eu tenho meu tornozelo em dorsiflexão, eu tenho meu joelho em extensão, mas espera, joelho em extensão, ele tá fletido, ele não tá estendido. E eu tenho um quadril em flexão máxima, já iniciando a flexão máxima que eu falei para vocês lá no contato inicial. O meu quadril daqui para o meu balanço médio, para o meu contato inicial, não muda. Meu quadril é esse aí agora. O que vai mudar é a extensão do meu joelho para o meu contato inicial, tá? Por isso a flexão máxima começa no meu balanço médio e vai até o contato inicial. O meu tornozelo, o meu momento interno dorsiflexor, e continua sendo gradativo, porém aqui eu tenho uma atividade muito maior de tibial anterior, puxar muito mais o meu tibial anterior. Por quê? Aqui, se eu arrasto o meu pé no chão,
o problema é do tornozelo, não é mais do joelho. Entendem como é tudo muito rápido? Caraca, eu acabei de sair de uma fase que era o joelho, já tô indo para outra que mal deu tempo de perceber qual era, e já é o tornozelo que é o problema se eu arrastar o pé, né? Porque o meu joelho, ele tá na inércia do pêndulo. Eu não tenho ação no meu joelho aqui. Vocês podem ver que o meu momento interno é como se fosse literalmente um pêndulo. É o quadril que faz a minha impulsão para frente, e o meu joelho ele fica parado. Eu estou no ar. Eu não tenho por que ter ação no joelho agora, ok? Nem para extensão e nem para flexão. O meu quadril fletido faz o meu joelho cair a ponto de eu não precisar de ação. Por isso que aqui não é o problema do joelho se o meu pé cair, porque o meu joelho é um pêndulo. O meu problema aqui, se o meu pé arrastar no chão, é do meu tornozelo, que não está com o tibial anterior suficientemente forte ou ativo para segurar o meu tornozelo em dorse, tá? E o meu quadril tá com os flexores. Algumas literaturas vai falar para vocês que esse movimento ele é passivo em função também da inércia e do balançar do meu corpo com relação à impulsão, tá? E outras literaturas vão trazer para vocês que isso é função da gravidade, ok? Quando eu dou a minha aula, eu afirmo que isso é em função do movimento do pêndulo e em função da minha propulsão da marcha, tá? Porém, justamente por causa disso, eu tenho uma menor atividade de ilipsoas. É o meu corpo que está indo para frente, a minha pelve que deu a anteriorizada. Então, em consequência disso e da fase anterior que o ilipsoas está gritando, ele diminui agora, justamente por causa da inércia do fêmur e da tíbia atrasada. Eu não preciso de tanta função assim de ilipsoas flexionando o meu quadril, ok? E aí a gente chega no balanço final, que é literalmente quando eu saio da minha tíbia verticalizada e eu estendo, ó, o meu quadril como não muda, meu quadril mantém, eu só estendo o joelho. Pura e simplesmente isso, tá bom? E aí, antes de tocar no chão mesmo, né? Eu tenho, antes do meu contato inicial, eu tenho mais uma vez meu tornozelo em dorsiflexão, mais uma vez meu joelho em extensão e mais uma vez meu quadril em flexão, como estava anteriormente. Então, no meu tornozelo, não menos já sabido, dorsiflexor ativo, ok? E aí, o dorsiflexor já preparando para o contato inicial, e é por causa da gravidade agora, né? Agora vamos lá para a fase de pré-balanço. O que eu falei para vocês? No meu pré-balanço, eu tenho minha força de reação ao solo passando anterior a todas as minhas articulações. Então, minha força de reação ao solo já é de dorsiflexão, ok? Mas eu tenho a gravidade e eu preciso segurar isso em dorsiflexão, no neutro. Então, eu tenho um contato, um balanço final já para um contato inicial, com contração concêntrica de tibial anterior, extensor longo do hálux e dos dedos, ok? O meu momento interno, extensor, claro, que eu já vou começar a ter o contato inicial, né? E aí eu tenho ativo para manter, lembrem da estabilidade do contato inicial, quadríceps femoral, muito mais os vastos nesse momento do que o reto, porque o reto tem ação no quadril, e com a contração de isquios tibiais, já para gerar a estabilidade que eu falei para vocês, lá no meu pré-balanço, já para preparar o meu joelho para a resposta à carga, tá? Então, quando a gente pensar no balanço final, nesse movimento de isquios tibiais e quadríceps femoral, eu tenho que pensar no quê? Já estou me preparando para a resposta à carga, não é nem o contato inicial, é para a resposta à carga, tá? E o meu momento interno dos meus flexores, do meu quadril, é de desaceleração, como uma forma de mostrar, e aí é puxando a minha perna já para trás, para a propulsão do meu membro para frente, né? Puxando meu quadril em extensão. Por que desaceleração? Porque aquela perna pode descansar, porque quem vai trabalhar agora é a contralateral. Ela vai receber a carga, na hora que ela faz o contato inicial
e faz a resposta à carga, é um momento só de receber isso. A minha propulsão começa a partir da resposta à carga, tá? Que é onde eu gero meu membro para frente, eu faço o avanço, a propulsão do meu corpo, a minha rotação pélvica para o meu ciclo continuar. Então, aqui eu começo a desacelerar justamente porque, falei para vocês, o meu contato inicial, minha resposta à carga não pode ser tão grande assim, né? Então, eu vou desacelerando esse lado, mas o lado contralateral tá acelerando, porque ele vai entrar em balanço, ok? Tudo entendido? Falo muito, né? Falo rápido pra caramba. Podem ligar. Oi. Eu tenho mais uma dúvida. Qual que é a relação dos nossos movimentos dos braços em relação à marcha? Por exemplo, que a gente tem um movimento pendular dos braços, né? Qual que é a relação deles com o equilíbrio, assim? Toda. Ótimo. Toda a reação. E aí, se a gente for pensar em amputados, essa relação de amputação de membro superior também dá alteração na marcha, né? Propriocepção atingida, o meu tronco ele acaba tendo alguma lateralização que interfere na marcha. Então, quando eu penso em ativação muscular de marcha, eu penso em membro inferior. Membro superior, eu penso em postura. Eu penso em manter o meu corpo ereto o suficiente para que esse movimento aconteça e o meu cíngulo escapular fazendo a dissociação para que o meu membro inferior faça esse movimento. Mas de força, o meu braço está livre, tanto é que a gente balança o braço. O meu membro superior, ele não tem função de, a não ser que a gente esteja carregando alguma coisa, mas que não vem ao caso. Meu membro superior, ele não tem função de atividade muscular que mude a minha marcha. A falta do membro, sim. A ativação do membro, não. A não ser, mais uma vez, que eu esteja carregando alguma coisa muito forte, e aí eu entro num ciclo de gasto energético. Então, para diminuir o meu gasto energético de membro superior, até porque se eu estou segurando uma caixa pesada, eu estou trabalhando com musculatura acessória da respiração, para eu diminuir o meu gasto energético e cansar menos, com toda certeza eu vou andar mais devagar. Mas meu ciclo da marcha e os meus músculos que estão ativando, fazendo essa sinergia, não muda. Não muda. O meu membro superior balançando, deixando de balançar, mudaria. Mas mudaria pura e simplesmente a minha pelve, o meu plano transversal, ok? O meu plano frontal e sagital, não. Ativação muscular continua a mesma. Então, se eu for pensar em membro superior e tronco, eu preciso pensar em gravidade, em postura, eu preciso pensar em... Posso até falar de amputação de membro superior justamente por essa lateralização, mas ativação muscular de membro inferior com relação à marcha, eu não deixo de ativar os músculos ou mais ou menos por causa do balanço de membro superior, não. Respondi? Sim, respondeu. Obrigado. Respondi mesmo? Sim, tá sim. Então, tá bom. E aí a gente tem, então, pré-balanço, não, contato inicial, resposta à carga, apoio médio, apoio inicial, apoio terminal, pré-balanço, balanço inicial, balanço médio, balanço final. Se eu vou parar para pensar, todos os eventos são importantes. Os 3 rolamentos são extremamente importantes. Se eu não tenho o rolamento do calcanhar, eu não tenho do calcanhar, eu não tenho esse movimento de descer o pé. Se eu não tenho do tornozelo, eu não tenho o movimento de levantar o pé. Se eu não tenho do antepé, eu não tenho o movimento de desprender o pé. Então, tudo é muito essencial. O joelho é essencial, flexionar ele na fase de balanço inicial para não arrastar o pé. O tornozelo na fase do balanço médio para não arrastar o pé. Tudo é muito essencial. Mas eu separei para vocês alguns de forma que o que é que eu preciso me atentar, tá? Então, olha só. Eu preciso me atentar a uma extensão de quadril no final do apoio. Por que ele é essencial? Para minha flexão na fase subsequente que gera propulsão. Justamente por isso, meus amores, que eu falo para vocês que aqui meu joelho não trabalha, quem trabalha é o meu quadril e o meu tornozelo na fase de balanço inicial. O meu quadril vira um pêndulo na fase de balanço médio, ele só volta a ativar no meu balanço final.
Então, a propulsão no meu apoio terminal, ela é tão importante para, na minha fase de balanço, o meu quadril ficar ok com relação ao pêndulo e à inércia. Se eu não tenho uma extensão de quadril para me gerar essa propulsão, quanto mais extensão de quadril, mais eu tenho essa propulsão, eu vou ter um balanço pobre. Eu vou ter um balanço ineficaz. Eu posso não ter um balanço uma qualidade tão boa assim, ok? Depois eu tenho a flexão do joelho, que eu já falei 1000 vezes, no balanço inicial, essencial para encurtar a perna e permitir a oscilação do membro, ok? Depois eu tenho a extensão do joelho na minha fase de balanço final, por quê? Para alongar o passo e posicionar a perna para o meu contato inicial. E essa fase ela é muito importante, principalmente nos nossos pacientes, porque se eu não tenho uma extensão de joelho, às vezes eu estou achando que o meu paciente não tem tornozelo, né? Não tem contato inicial. E na verdade, ele está fazendo contato inicial com o antepé. E eu juro que ele tem um pé equino, um pé caído. E, cara, não é. Ele não tem extensão de joelho. Então, justamente por ele não ter extensão de joelho, ele está tocando o pé com o antepé. E ele está fazendo um passo curto. Então, quando eu olho para a marcha nessa fase, eu preciso ver, peraí, o joelho do meu paciente está estendendo? Por isso que quando existe prótese de joelho, os médicos, vocês pedem tanto para nós fisioterapeutas o quê? Extensão de joelho, extensão de joelho, extensão de joelho, e tem que ter extensão de joelho, senão a marcha fica prejudicada. A minha flexão de joelho, 60 graus, já é o suficiente para ter uma marcha ok. Eu não preciso ter mais do que 60 graus numa marcha. Mas eu tenho que ter extensão de joelho. Porque se eu não tenho uma extensão de joelho nessa fase, eu tenho um passo diminuído. É funcional? É funcional. Não estou falando que não é funcional. Eu só estou falando que não é o normal. E aí, quando vem a cartinha do médico para a gente, atingir 0 de extensão de joelho. Por quê? Pensando nessa fase. Pensando no contato inicial. O paciente precisa ser zerado de joelho, com extensão de joelho, para que o meu contato inicial seja feito corretamente com o meu calcanhar. Ok? E aí, tornozelo em neutro, no meu contato inicial, ligeiramente dorsifletido, e a gente já falou sobre isso, no balanço final para o meu contato inicial, justamente para que ocorra com o calcanhar. Porque se eu não tenho o meu joelho em dorso, eu não tenho ativação de tibial anterior, extensor longo do hálux e dos dedos, o que acontece é o contato inicial com o antepé, visto em algumas doenças já, tá? Em algumas patologias que já é sabido por vocês. Então, esses 4 eventos, eu acho que são os principais, são os essenciais, todos eles são, mas esses são os mais, seja ele para o meu pé não arrastar no chão, seja ele para eu ter um tamanho do passo essencial, seja ele para eu ter a geração de propulsão para que esse meu ciclo seja cíclico, né? Visto que alguns pacientes com AVC, eles têm uma fase de apoio muito maior do que uma fase de balanço, e é claro que eles têm medo de cair, então quanto mais rápido for uma fase de balanço para eles é melhor, quanto mais eles ficarem na fase de apoio é sucesso. Então, o que a gente teria de 60 a 40 num paciente com AVE, num paciente hemiparético, eu vou ter, sei lá, 70 a 30, 75 a 25, porque é muito rápido realmente, tá? E aí eu tenho uma geração de propulsão, claro que muito pouca, muito baixa. Meu paciente não faz extensão de quadril. Se ele não faz extensão de quadril, ele não tem todo esse movimento para realizar, para ir para frente. Então, o passo dele é curto, porque ele também não estende o joelho, então ele não tem o contato inicial com o calcâneo. Entende como eu tenho todas essas 4 fases num paciente com AVE, num paciente hemiparético, num paciente com paralisia cerebral, que são os mais vistos na neurologia? Então, por isso que eles são essenciais. Não deixando de lado os outros, mas eu trouxe esse para vocês, tá? E aí, falando rápido pra caramba, né? 1h30 de aula, eu chego no final, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Deixei o meu contato.
caso vocês queiram me escrever, tirar dúvida, fazer algumas perguntas, seja, né, o que vocês precisarem. Eu estou... Deixa eu só parar a minha... Porque senão agora eu não vejo mais vocês, né? Que bom que... Vocês me veem agora? Eu olhar a tela, não está mais aparecendo a tela? Para vocês quiserem, se vocês quiserem meu contato, se vocês quiserem essa aula, eu posso mandar, disponibilizar ela em PDF para vocês. Eu passo para o professor Diego e ele encaminha para vocês. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Se vocês tiverem dúvida, perguntem. Se eu souber, eu respondo. Senão, eu procuro e respondo depois. Uhum. Total diferença. Quando a gente pensa numa subida, o povo acha que subir é mais difícil que descer, né, gente? Que engano. Amores, não. Descer é muito mais difícil, porque uma força excêntrica exige muito mais da nossa musculatura. Uma força excêntrica tem muito mais gasto energético. Então, seja para descer ladeira, para descer escada, o nosso paciente tem muito mais dificuldade. Para subir, então, sempre que eu vou subir, todos esses músculos e muitos outros, eu tenho força concêntrica. Para descer, eu tenho força excêntrica. Lá no meu laboratório de pesquisa, eu falo meu porque eu já estou lá, eu acho que há 5 anos, eu já me sinto quase por dona do negócio. Meu orientador até brincou hoje comigo, eu falei, eu vou falar que é meu laboratório de pesquisa. Ele falou, como você é exibida. Então, lá no laboratório de pesquisa, a gente tem vários artigos que a gente trabalha com joelho, dor fêmuro-patelar. Atualmente, a gente está trabalhando com idosos caidores e não caidores, fazendo literalmente a marcha desses pacientes, o que influencia na marcha desses pacientes que caem e que não caem, para subir e descer escada, para andar e para mudar de direção. Então, quando a gente fala de marcha, é claro que o meu músculo numa superfície plana, dentro do meu laboratório, a marcha do meu paciente é uma coisa. Se eu levar esse mesmo paciente para a rua, aonde eu tenho poluição sonora, poluição visual, o celular do vovô que vibra, o vizinho que chama ele olha para trás, o semáforo, as nossas ruas e calçadas que são extremamente esburacadas. Vocês não acham que a mecânica desse meu paciente vai mudar? É claro que vai. E tudo isso que eu falei aqui para vocês vai estar numa intensidade muito maior, seja de excêntrica ou concêntrica. Todos eles funcionando desse jeitinho que eu falei. Porém, a atividade muscular de cada corpo vai reagir de um jeito. Com certeza a minha vai reagir diferente da do Lucas, que vai reagir diferente da Giovana, que vai reagir diferente do vovô que eu estou fazendo a pesquisa hoje em dia. Ok? E aí é onde gera o quê? Cair, é onde gera fraqueza muscular, é onde gera desequilíbrio muscular. Por que eu recebo tanto paciente na minha clínica com entorse de tornozelo? Com dor fêmuro-patelar? Impacto, função, desequilíbrio muscular, sinergia muscular, agonista e antagonista que não se conversam, entendem? Então, quando eu falo de marcha, o que eu apresentei para vocês vem de dentro de um laboratório extremamente específico cada paciente, né? A gente faz um N absurdo para chegar nisso que eu mostrei para vocês. Mas quando eu trago isso para a nossa realidade, todos esses músculos funcionantes, mas num bagulho doido, gente. Um negócio louco, ok? Alguns pacientes vão ter ação muscular diferente de outros. Ativou reto e não ativou vasto. Ativou o quadríceps inteiro. Às vezes é claro que ativou o quadríceps inteiro. O paciente é fraco. Então, às vezes, para eu ter a minha contração excêntrica lá no meu apoio médio, para eu não fletir tanto o joelho, não pode ser só reto femoral, porque o reto femoral do paciente é fraco. Eu vou ter o quê? Eu vou ter o quadríceps inteiro funcionando. Entendem como é meio doido o negócio? Ao mesmo tempo que um quebra-cabeça que flui, ele pode estar a todo instante se movimentando. Por isso que
quando vocês forem olhar para o paciente de vocês em uma marcha, quando vocês pedirem para o paciente de vocês uma análise de marcha para o paciente de vocês, seja por qual motivo for, principalmente vocês que forem para a área neurológica, vocês têm que ter o normal na cabeça de vocês para vocês entenderem o porquê que o paciente de vocês não está fletindo o joelho. Será que é uma deformidade? Será que é um encurtamento muscular? Será que é uma hiperatividade de um músculo que não deveria? Quando a gente fala de paciente neurológico, a gente fala de músculos antigravitacionais ativos, né? Então, é claro que aquilo ali vai estar tudo assim. E aí, na hora que vocês... eu quero uma análise tridimensional da marcha. Amores, por favor, discutam isso com quem for fazer análise, se vocês tiverem dúvida. Não tomem aquilo como, ok, então o paciente está com encurtamento, vou lá e vou aplicar toxina botulínica. Será que vai ser funcional para o paciente de vocês aplicar uma toxina botulínica? Aí vocês estendem o membro do paciente de vocês, vocês fazem aquilo funcionar, mas a musculatura dele fica fraca e ele não é mais funcional. E aí, valeu a pena? Então, entendam como funciona a marcha, para quando vocês pegarem uma análise de marcha de vocês, e eu estou super aberta, se vocês quiserem a gente conversar um dia sobre marcha patológica de paciente com paralisia cerebral, tá? Porque eu dou essa aula puxada do meu orientador, já dei essa aula, então é bem legal dar essa aula, para vocês entenderem como que funciona isso num paciente neurológico, um paciente com paralisia cerebral. O que eu preciso olhar para esse paciente? Como que o que é dito normal na gente que um paciente com paralisia cerebral não tem? Ou se tem alterado? Para vocês começarem a entender o gráfico. Como que é um gráfico de marcha? Como que tem que estar o meu joelho na fase do meu contato inicial? Como que tem que estar o meu quadril? E aí eu pego um paciente neurológico. Entendem como tudo é quebra-cabeça? E é por isso que é sempre dito na literatura que a gente tem que saber o normal antes de ir para o patológico. Seja ele cardiorrespiratória, seja ele músculo-esquelética, seja ele neurológico, porque eu só vou entender a partir do basal, tá? Então, voltando à pergunta de vocês, a subida e a descida de escada eu vou ter muito mais funcionante. É claro que isquiotibial para fletir o meu joelho, ilio-psoas para fletir o meu quadril, na concêntrica para esse movimento subir, na excêntrica para eu resistir, mas não deixa de ser uma atividade de marcha. É isso que eu preciso que vocês tenham na cabeça de vocês. É uma atividade de marcha como outra qualquer, o que difere é a tarefa. Por isso, quando vocês mandam um paciente para mim, tem que fazer um PO de joelho, e eu falo disso porque a minha mãe, ela fez artroplastia de joelho, e ela é gordinha, então imagine a sua dor que me deu. Eu quero extensão de joelho, eu quero extensão de joelho, eu quero também extensão de joelho, e eu cheguei na extensão de joelho da minha mãe, mas espera aí, eu preciso fazer quadril fletir, eu preciso fazer joelho fletir, porque não é só o joelho. Não é só o joelho. Eu tenho uma biomecânica inteira que mudou. Eu tenho o lado contralateral que também vai mudar. E principalmente o lado do joelho, por quê? O que a minha mãe mais tem hoje em dia medo? Cair. Claro que é cair. Você não sabe como é que aquela prótese vai te aguentar? É claro que ela precisa de força em todos os músculos daquela perna. É claro que ela precisa... A passada dela, o balanço dela é mais rápido. Porque ela não quer, de forma nenhuma, que aquele joelho, aquele pé fique no chão. E é o quê? Força muscular, atividade. E eu preciso fazer com que todos estes músculos voltem a funcionar de forma conversada, sinérgica, uma melodia. Então, se eu for parar para pensar nos músculos,
glúteo máximo, glúteo médio, ilho-psoas, isquios tibiais, quadríceps femoral, gastrocnêmio e gastrocnêmio tibiais. Pronto. 7 principais músculos. Todos esses, os principais da marcha. Acham pouco? Eu acho demais. Eu acho ó. E aí, quando o paciente chega pra gente, eu preciso trabalhar tudo isso junto, meus amores. Junto. É claro que a minha avaliação vai fazer eu trabalhar mais ou menos alguns músculos para eu saber o que é mais forte do que outro. Mas é tudo junto. É tudo isso para o meu paciente voltar a andar. Tudo isso para eu reabilitar o meu paciente. São todos esses músculos que vocês precisam estar atentos aos pacientes de vocês quando a fala for marcha. Tudo bem? O rostinho de vocês está meio assustado? Tudo bem, prof. Eu acho que é porque é bastante coisa, assim, é muito complexo, porque, por exemplo, na graduação nossa, a gente vê no primeiro semestre, a gente vê toda a anatomia, aí quando a gente vê isso em aplicação, todos os músculos, todas as articulações, porque a gente estuda tudo separadinho, né? A gente vamos estudar esse tipo de articulação, esse tipo de musculatura. Aí quando a gente coloca isso num contexto, a aplicabilidade disso, a gente fica um pouco perdido, assim. O primeiro contato assusta, né? E Fê, assusta mais ainda, porque quando a gente vai pensar, por exemplo, num reto femoral, a gente só pensa no joelho, cara. Reto femoral só tem ação no joelho? Não! Quadríceps femoral só tem ação no joelho? Não! Ele tem ação no quadril. Então, ele só vai ter ação no joelho? Então, peraí, se o quadríceps femoral tem ação no joelho e no quadril, e eu preciso que seja só no joelho, qual é a inserção e origem que só vai atuar no joelho? Reto. Então, ok. Então, não é o quadríceps femoral que está ativo, é o reto. Por isso que é muito importante origem, inserção e ação muscular. Por isso que quando eu falei para vocês que quem roda a tíbia para fora é bíceps femoral, faz parte dos isquios tibiais, mas não são os isquios tibiais que estão funcionando. É o bíceps femoral, porque é ele que faz a minha rotação externa. É imprescindível saber isso, tá? E é bem isso. A gente sabe aqui, a gente sabe ali, na hora que junta, meu Deus do céu, que balaio de gato. Mas é aos poucos, não queiram saber isso e nem ver isso da noite para o dia, tá? Às vezes até eu me confundo, eu falo, não, peraí, eu preciso parar e pensar, eu tô em qual fase da marcha, deixa eu ver qual é o músculo. Às vezes, quando eu dou aula, eu paro, na presencial, eu faço um movimento justamente para eu sentir o meu corpo. E eu peço para os meus alunos fazerem isso também. Na minha aula, eu coloco todo mundo de pé. Eu quero que todo mundo sinta o corpo. O que está acontecendo no corpo de vocês? Que músculo que está sendo ativo? O que vocês estão freando? O que vocês estão sentindo? Por quê? Porque eu preciso ter noção do que está acontecendo comigo para eu saber qual músculo que está funcionando. Para eu saber o que está ativo. O que está concêntrico e o que está excêntrico. E para entender que o meu excêntrico, o gasto energético é muito maior. Entenderam? Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa falhando? Alguma coisa faltando da anatomia da marcha que vocês quisessem saber, que vocês queiram aprender, para eu poder buscar e numa futura reunião, se vocês precisarem, eu trazer para vocês? Eu acho que dá... muito obrigada. Eu acho que num primeiro momento de anatomia da marcha humana normal, essa é a base. É claro que existe muito mais a fundo, né? Se eu trouxesse os gráficos da marcha, vocês iam ficar desesperadas, eu nem trouxe. Mas eu acho legal vocês verem como é. Eu acho legal vocês terem esse contato. Porque daqui para frente, eu não sei em que semestre que vocês estão, mas na hora que vocês estiverem com o diploma na mão, não tem professor, não tem preceptor, não tem nada. É vocês, os colegas de vocês, a busca de vocês. E ter contato aqui atrás, se vocês podem ter essa oportunidade de ver um gráfico, de entender um gráfico, é fundamental. E é necessário. Porque um dia lá na frente eu tenho plena certeza que vocês vão estar discutindo isso com outros médicos, vocês vão pegar pacientes que vão para a cirurgia e que vai ter a marcha alterada e vocês vão precisar entender. E é muito legal. Eu sou suspeita.
É muito interessante o tema, né? Que a gente foi atrás, é uma coisa que eu estou no quarto semestre, tem mais alguns colegas que a gente está no quarto semestre, e a gente sentiu mesmo, assim, a necessidade de unir isso, porque, como eu falei, a gente vê tudo muito separado, muito solto, e acaba perdendo a noção do fisiológico final, né? Assim, como que funciona. E, além disso, você tem também, por exemplo, pequenas alterações na marcha podem levar anos para causar alguma alteração e você não vê no primeiro momento, né? Alguma diferença de músculo, um músculo que está maior, alguma coisa, isso gera alteração daqui 10, 12, 15 anos, e a gente precisa entender primeiro o fisiológico para depois tentar entender o patológico, né? Eu acho muito importante, todos os meus colegas também acham muito importante, todo mundo da Liga gostou muito da aula, muito interessante, professor. Muito obrigada, meu amor. E Fê, eu digo mais, às vezes nem demora anos para a gente trabalhar um paciente desse. Esse paciente nem é trabalhado, porque infelizmente é tão encalacrado nas pessoas que é assim que eu sou e tá tudo bem, que a pessoa vai embora. Ela se adapta à condição daquele tá tudo bem. E aí eu tô falando de nós, ditos normais, tá? Porque normalidade para mim é um pouco confuso de explicar. O que é normal para você é diferente do que é normal para mim. Então, o paciente ele se adapta às dores. Como é que as pessoas se adaptam à dor? Eu não entendo. A pessoa se adapta ao ok, o meu tornozelo vive torcendo, eu vivo com torção de tornozelo e passa 2, 3 dias, eu fico com o pé meio assim, 2, 3 dias eu volto a andar e tá tudo certo. E dali 15, 20, um mês, torce de novo e não procura. E isso só vai desgastando a articulação, piorando marcha. E consequência disso, quadril, joelho, toda uma coluna. Aí o paciente desenvolve uma escoliose e não sabe por quê. E é claro que não sabe por quê. É toda uma sinergia muscular que não está funcionando. É toda uma musculatura ali naquele corpo que não está fluindo, não está andando, não tá, nada combina com coisa nenhuma, né? Então, se a gente for parar para pensar em pacientes que não buscam o tratamento, nem é anos, é eterno. E aí, quando vem um paciente para mim muito crônico, o que é triste é esse paciente achar que eu faço milagre ou mágica. Aí, meu querido, o bicho come na minha clínica. Porque a primeira coisa que eu falo é: olha só, não existem 10 sessões, não existe um protocolo, não existe uma receita de bolo. Se a pessoa que te prometeu que isso vai melhorar em 10 sessões, então você pode procurar ela. Porque na minha cabeça, eu não consigo fazer um reequilíbrio muscular em 10 sessões de uma pessoa crônica de 10 anos, 15 anos. Eu atendo paciente aqui de 65 anos, 70 anos que vieram me procurar por problema de quadril. Aí eu vou olhar, a paciente fala: ai, Fernanda, mas essas dores em 3, 4 sessões já tá saindo, né? Gente, aquilo me dá um aperto no coração. Eu falo: não, claro que não. Como é que você quer que uma dor de 70 anos saia em 3 sessões? É a mesma coisa que um paciente com um PO de artroplastia de joelho. Falei para minha mãe, mãe, seguinte, ou vai ser tratada por mim ou vai ser tratada por uma outra pessoa. Você tem que rezar que pelo menos eu tenho amor por você. Eu de você iria comigo. Vou com carinho, no meio da sessão te dou um café, a gente conversa. Por quê? Porque o paciente ele tem na cabeça que começou a recuperar, já vai sair andando. Começou a recuperar, ele já vai ter força muscular. E não é assim. Então, quando a gente fala nessa recuperação de anos, Fê, a gente tem que deixar muito claro para o nosso paciente que isso pode levar um tempo e que tá tudo bem pela saúde do paciente. Porque é que nem emagrecer rápido demais. Vocês, melhor do que eu, devem saber. Fórmula para emagrecer da noite para o dia é BO. Não existe. Dá ruim. Reabilitação é a mesma coisa. Tá? E é claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu sou da área da neuro. Eu demoro, às vezes, 20, 30 sessões para conquistar o movimento de um paciente. Eu perco isso
em uma semana que o meu paciente deixa de vir para minha terapia, vocês acham que a musculatura desse paciente é de boa de tratar? Não. Então, eu quero que vocês saiam dessa aula olhando para o paciente de vocês como se fossem vocês. Eu falo isso para todos os meus alunos. Se coloquem no paciente, no lugar do paciente de vocês. Aí, ele não está estendendo o joelho, por quê? Será que é o quadril? Será que é o tornozelo? Será que é a função dos dois? Não, será que é o joelho mesmo? Será que é ação de mais ou de menos? Que tipo de exame que eu peço para esse paciente? Será que eu vou pedir um exame XPTO, mas esse exame vai me gerar o resultado e a resposta que eu quero para eu fazer essa análise, para eu ajudar melhor o meu paciente nesse quesito? Principalmente para quem for para a área do esporte, para quem for da área da neuro. Esses pacientes contam com vocês de uma forma absurda. E é claro que tem que contar. Tá? Então, saiam dessa aula com a plena certeza de que a nossa visão é equivocada. Não tratem o paciente de vocês com PO de quadril, PO de joelho como uma articulação. Tratem o paciente de vocês por inteiro. Tratem o paciente de vocês de PO de joelho como um paciente da cabeça aos pés. É claro que ele quer o joelho dele reabilitado, mas ele quer o corpo dele funcionando. Desde a parte psicológica até a parte motora. Ô, Fê, posso só complementar uma coisa? Pode, amor da minha Que vida. você falou, né, principalmente para quem for para a área da neuro e de esportes, mas, cara, para a área da ortopedia também. Claro, a área Né? do Nós esporte estamos com muito déficit de profissionais na área da ortopedia que vejam esse paciente como um todo. Exato. E aí acontece justamente isso: o paciente tem uma dor no quadril, tem uma dor no joelho, tem os entorses frequentes, tem ali, que são situações ortopédicas, uma fratura, né, que esse paciente sofreu, e fica só nisso. Então, tem que reabilitar esse paciente, tem que olhar lá para o fêmur que foi fraturado. Então, tudo é fêmur. Tá, e todo o contexto biomecânico, o que isso tudo afetou após esse paciente ter essa fratura, tá? Então, não só dentro aí, então, pensando no meio esportivo, né? Porque quando eu penso em atleta, o atleta tem que se recuperar 100%, né? Para poder voltar ativo e tudo mais. A parte da neuro, isso já é muito evidente, o estudo da marcha na área da neuro é muito forte, mas quem for seguir para a área da ortopedia ou outras áreas, né, pensem sempre nisso, olha o paciente como um todo, na área da cardiorrespiratória. É essencial, uma das primeiras coisas que você exige do paciente é que ele saia do leito e ande. Exato. Tá? Então, tudo. Marcha é importante em todos os contextos, em todas as especialidades. A Por quê? Porque é o que esteira, né? Não precisa nem de muito, né? Onde você coloca o paciente para recuperar a cardiorrespiratória? Na esteira. Se a marcha do paciente está ruim, você vai pôr ele na esteira como? Tá? Então, tenham essa visão ampla com relação à marcha. Né? É algo que é extremamente importante para todo e qualquer tipo de paciente. Só complementando aí. Perfeito, amiga, perfeito. E aí, mais ainda, quando a gente for falar de a parte psicológica da marcha, o paciente de vocês, sei lá, precisou amputar um membro superior, cara, pensem na marcha dele. Não peçam para ele fazer fisioterapia só para membro fantasma, para dissociação de cinturas, não. Eu quero fisioterapia para membro superior, para dissociação de cinturas e para marcha, propriocepção, reequilíbrio postural. Entendem como é tão importante? Porque senão o paciente começa a negligenciar o lado, e é claro, né? Agora tá leve, ó o ombro subindo. E a marcha desse paciente fica como? Então, é muito importante a gente entender que a marcha, ela é funcional em todo e qualquer aspecto das nossas tarefas de vida diária. Todos. Tá? Muito legal. Perdão. Acho que, como você disse, né, nós ditos normais, é tão simples levantar e andar que a gente não para pensar nessa complexidade da marcha, né? Exato. E aí, com isso, você mostra para eles
o porquê que a pessoa de idade tem alteração na marcha, né? Essa fraqueza muscular, por que ele anda mais devagar, e às vezes a gente não entende. Exato. Mostra por que é tão difícil reabilitar um paciente, né? Por que demora tanto tempo, né? Você mostrando toda essa complexidade para andar normal, né? Imagina um paciente que teve um AVC, um paciente com prótese, um amputado, né? Exatamente, Porque, exatamente. e o mais importante, além de tudo isso, a sua fala final, que é extremamente importante para qualquer profissão, que é olhar o paciente como um todo, né? E muito além disso, você mostra para eles a importância de uma equipe multidisciplinar. Porque, vejam, em todos os anos de medicina, vocês não vão estudar biomecânica. Vocês não vão fazer estudos de cinesiologia ou o que for, né? E, infelizmente, a gente tem alguns profissionais que acham que sabem de tudo, né? Então, assim, a gente está formando uma geração nova de médicos e que vocês precisam ter na cabeça que vocês precisam de outros profissionais. Um fisioterapeuta, um educador físico, o enfermeiro, o terapeuta ocupacional, né? E essa aula deixa muito claro isso, tá? Então, eu achei sensacional a aula. Muito obrigado por ter aceitado, tá? E a liga fica aberta para você quando você quiser assistir a aula, se quiser dar outras aulas. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Fiquei feliz que vocês gostaram. Foi muito enriquecedor, professora. A senhora deu várias sugestões de temas. Se quiser voltar para dar outras aulas, fica à vontade, a gente marca. Foi, assim, muito sensacional. A sua aula também, a gente deixou ela gravada no nosso canal e no YouTube, para quem quiser assistir ela outras vezes, fica Gente, aí. se quiser assinar, colocar o like, me avisar, dar um joinha, tô brincando. Porque a gente deixou, para quem quiser ouvir e ver de novo a aula, foi muito interessante. É muito legal também a gente saber da parte da pesquisa, né? Porque a gente geralmente tende a não valorizar a nossa universidade com relação a isso, né? Então, quando a gente tem alguma coisa que a gente não tem essa cultura, o estudante não tem essa cultura de valorizar a sua universidade em relação a vários quesitos, e um deles é a pesquisa. Então, é muito interessante saber que a gente tem uma área que é avançada, que a gente é referência, né, que tem toda uma tecnologia tem resultado, mostra resultado, né? É muito legal saber que tem profissionais como a senhora, como a doutora Bia, como o doutor Diego, professor, que fazem a diferença nesse cenário, né? Assim, que melhoram a nossa instrução como médicos, né? Porque, como o professor disse, a gente não forma, ninguém sabe de tudo, o profissional precisa de outros profissionais, né? É muito, muito legal, muito importante. E fica o convite. A hora que a senhora quiser voltar, a gente marca outras aulas sem nenhum problema. Queria agradecer a senhora, queria agradecer a professora Bia também por estar presente, por estar aí prestigiando a nossa aula, ao nosso preceptor, doutor Diego, e se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa e quiser perguntar para a professora, senão a gente vai ficando por aqui, pessoal, a gente vai mandar um form de presença também para o pessoal ir marcando. E é isso, prof. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deixa eu só falar uma coisa, Fê. O laboratório da Uninove, ele é aberto aos alunos. Se vocês quiserem conhecer o laboratório, se vocês quiserem participar de uma coleta, se vocês quiserem ver como funciona uma coleta, é de vocês, gente. Aquilo ali é para vocês verem, para vocês conhecerem, para vocês terem noção. Eu sou da casa, eu sou suspeita para falar, então vocês viram na hora que o Lucas falou, eu sou fisioterapeuta pela Uninove, meu mestrado é na Uninove, meu doutorado é na Uninove, meu pós-doc é na Uninove, fui preceptora na Uninove, então eu gosto da casa, realmente é um lugar onde a pesquisa ela é muito forte. No laboratório que eu trabalho, a gente trabalha a parte neurológica, a parte geriátrica, a gente está com a parte ortopédica também, com dor femoropatelar. Então, assim, é amplo. Vocês têm que sim aproveitar o que a universidade tem para dar para vocês. E aproveitem, tá? É um conhecimento, o que minha mãe sempre fala para mim, filha, quando a gente morrer, a única coisa que não tiram da gente é o nosso conhecimento. Então, usem e abusem do que a universidade dá para vocês, tá? Se quiserem ir no laboratório,
peguem o meu contato com o professor Diego, podem entrar em contato comigo, me mandar e-mail, tanto faz, e a gente marca uma ida de vocês para o laboratório, para vocês conhecerem e verem como é que funciona uma coleta, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer e uma honra. Eu, quando recebi o convite, a Bia sabe, eu sempre assisti às reuniões das ligas para fazer as minhas horas extracurriculares na faculdade, e eu nunca imaginei estar do lado de cá hoje sendo palestrante. Então é uma honra, não posso falar palavrão, mas a Bia sabe que eu falaria agora neste momento é uma honra do caramba estar fazendo isso neste momento da minha vida. Gratidão a cada um que estava presente. Vocês fizeram parte de um momento histórico para mim. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora, foi muito enriquecedora a sua aula, e a gente vai marcar sim, porque eu acho que, principalmente para nós, estudantes de medicina do EAD, qualquer prática, a gente possa ter conhecimento, uma coisa muito, muito enriquecedora. Claro, claro, a gente agenda e vocês vão lá sim, vai ser muito legal ter vocês lá, tá bom? Ok, prof, muito obrigado e boa noite. Boa noite para todo mundo. Tchau, pessoal, obrigado. Professora Fernanda, professora Bia, obrigado. Bom descanso a todos. querido. E a gente precisa arrumar Boa uma aula noite. para a Bia aqui na Liga, hein? Saudade de vocês, viu? A Bia tá devendo pra gente uma aula, hein, professora? Tá devendo, hein? Vou anotar aqui no caderninho. Mesmo ela preferindo o GRU, né? Mas a gente chama ela. Ai, Diego, para com esses dramas. Para de inventar história. Saudade de vocês, viu? Tchau, E pessoal. vamos ver uma aula bacana aí sim, pode deixar. Abandonem não, meu amores, né? Força maior, assim, né? A gente só aceita algumas coisas. Tá bom? Amo vocês, tá? Não falem isso, senão meu coração fica doído aqui. Tchau, pessoal. Beijo. Até mais.